Vamos falar mais sobre esse assunto com o nosso colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Não só material escolar, mas essas contas, Gilvan, todo ano, hein? Como pesa? Bom dia para você. Muito bom dia, Carol, e nossa audiência. Sejamos bem-vindos a 2026. E pegando o comentário da Natália, Carol, eu não levo a minha filha caçula de 13 anos para fazer compra porque ela quer comprar umas coisas muito específicas, então eu acabo deixando ela em casa. É isso, né? E é sempre o mais caro, né, Gilvan? Vai lá, escolhe aquele detalhe que por vezes é desnecessário, mas ali a criança fica tentada. E é difícil, é mais um desafio para esse início de ano, Gilvan. Vamos lá, fala um pouco sobre essas despesas de começo de janeiro, de começo de ano. A gente fala aí de material escolar, da matrícula escolar, também tem IPVA, IPTU. E em que medida, Gilvan, uma falta de organização financeira logo nesse início de ano pode gerar um efeito cascata ao longo de todo o ano? Olha, trazendo um dado econômico, segundo o Instituto Locomotiva, que a Natália muito bem apresentou, em 2024 foi desembolsado, Carol, mais de 49 bilhões de reais em compra de materiais escolares. Pegando os últimos 4 anos, isso representa uma alta de mais de 43%. E o que os pais que estavam ali na nossa reportagem estavam fazendo é um dos primeiros princípios, porque esse estudo mostrou que o aumento entre uma loja e outra pode representar mais de 269%. Então, a primeira grande medida nessa compra do material escolar é fazer pesquisas com várias instituições, fazendo aqui a famosa compra inteligente. E um segundo critério que eu queria aproveitar aqui é lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele não permite que as escolas mandem marcas específicas. Então, isso acontece, algumas instituições de ensino mandam ali marcas específicas e que você pode também adquirir outras marcas e não precisa ser isso. Então, isso é uma questão importante de falar do Código de Defesa do Consumidor para que a nossa audiência tenha conhecimento, Carol. Aquela conversa com outros pais, né, Gilvan? Também fica aquela dica, principalmente livros de leitura. Compra um usado, conversa com outros pais da escola, que também pode ser uma alternativa para tentar economizar nesse início de ano. Agora, Gilvan, quando a gente olha para essas despesas já programadas, quando a gente fala, por exemplo, também dos impostos, o quanto que a inadimplência nessas contas já programadas revelam, por vezes, falta de educação financeira. Gilvan, como é que dá para se organizar nesse começo de ano? Esse começo de ano começa diferente, né? Com um novo salário mínimo de R$ 1.612, que pode ajudar algumas famílias, mas nós sabemos que o Brasil tem hoje 30 a 35 milhões de pessoas recebendo um salário mínimo e que nós fizemos uma reportagem recentemente mostrando, Carol, que muitas famílias estão endividadas. Segundo os dados do Serasa, mais de 70% das famílias brasileiras economicamente ativas estão endividadas. Então aqui a grande ideia de educação financeira e construção do orçamento faz muito sentido. E nesse sentido de compras aqui de impostos, a ideia é de orçamento. Trazendo um dado também do Instituto Locomotiva, Carol, desses 49 bilhões que foram desembolsados, a classe B representa 20 bilhões e a classe C representa algo em torno de 17 bilhões. Então, e aí perguntaram para essas famílias como seria a forma de pagamento. E elas destacaram que elas iriam fazer o famoso parcelamento. E esse parcelamento vai atingir muito um grande vilão da educação financeira, que é o cartão de crédito cheque especial, um dos grandes vilões que chegam a ter taxas de mais de 400% ao ano, e que o Banco Central fez uma legislação permitindo que isso fosse reduzido. Então, em grande linha aqui, o que vem acontecendo é o parcelamento, utilizando ali os cartões de crédito. Então, a gente sempre tem que falar sobre essa ideia do comprometimento, Carol, de 30% da renda com essas compras parceladas. Então, a primeira grande medida que as famílias estão utilizando para isso são compras parceladas. E aí, Carol, fazendo essa investigação da renda no Brasil, que é uma questão importante, hoje, famílias que ganham... a gente tem aqui, como destaquei, 30 milhões de pessoas ganhando até um salário mínimo e muitas vezes quem ganha até R$ 4.000, Carol, ele tem de 30% a 40% da renda comprometida em impostos, em questão de compras escolares e algumas compras fixas. Então, esse patamar é muito alto para algumas famílias e as famílias com menos poder econômico são duramente atingidas. Como fechar todas essas contas? Esse é o grande desafio para muitos brasileiros, Gilvan. Você falava sobre as mudanças desse ano, fazendo referência ao salário mínimo, e eu trago uma outra mudança também agora de 2026, que é com relação à ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Teremos aí 10 milhões de brasileiros que estão contemplados com essa mudança. O que isso significa
para esses milhões de brasileiros e também para as contas do governo, Gilvan? Eu sempre gosto de trazer, Carol, dados sociais para as pessoas entenderem o desafio socioeconômico do país. A OCDE, em 2019, escreveu um relatório que eu sempre utilizo, que chama-se O Elevador Social Quebrou. Então, ele mostrou que 100 milhões de brasileiros têm uma renda média de R$ 400 e 2 milhões de brasileiros têm uma renda de R$ 17 mil. Quanto tempo demoraria para uma pessoa sair de R$ 400 de renda média para R$ 17 mil? Segundo os dados da OCDE, são 9 gerações. Se uma geração tem, em média, 20 anos, você está falando de 180 anos para fazer mobilidade econômica. Então, esse exemplo aqui, ele é categórico para a gente falar sobre a questão da isenção de imposto de renda. Porque quando foi criada essa proposta, nós entendemos que 70% da população economicamente ativa do Brasil, que são mais de 100 milhões de brasileiros, seriam beneficiados. Isso quer dizer que o Brasil tem a famosa armadilha da renda média e que esse benefício para um país que tem baixa mobilidade social, segundo os dados da OCDE, e que tem uma característica de alto endividamento das famílias e a dificuldade de acumulação de poupança, precisa ter uma tributação diferente. E a discussão aqui, Carol, era que pessoas que ganhavam um percentual muito mais representativo, elas tinham uma isenção que, quando comparava pessoas que ganhavam um salário mínimo, nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros, tinham aqui a mesma renda. Então, se você olhava o modelo de tributação, ele tinha sim uma incongruência, porque pessoas que ganhavam um salário mínimo pagavam muitas vezes a mesma questão que pessoas que ganhavam mais que um salário mínimo. Então, essa discussão acende um debate interessante para 2026 e a gente vai entender como isso vai mudar, por exemplo, Carol, a expectativa de crescimento econômico, que vai ser mais dinheiro na economia, isso pode também trazer uma atividade econômica que possa pressionar um pouco a inflação, mas era uma discussão importante que o Brasil talvez não tinha feito desde que o Plano Real foi construído. Ontem, em meio a toda essa nossa conversa, Gilvan, eu queria trazer com você para a gente encerrar, que é a questão da taxa de juros. Tivemos uma pesquisa divulgada pela Febraban que aponta um crescimento das apostas de que, em março, o Comitê de Política Monetária do Banco Central vai reduzir a taxa de juros. Trago aqui, inclusive, o que aponta o levantamento: 70% dos bancos pesquisados acreditam que ocorrerá um corte na taxa Selic, atualmente em 15%, no encontro do Copom de março. Antes, esse percentual era de 54,5%, acreditando nessa possibilidade. Você faz parte desses 70%, dessa maioria, Gilvan? De fato, caminhamos para essa redução dos juros em março? Sim, caminhamos aqui, tem um trabalho específico, tem um trabalho dos economistas, dos analistas, dos gestores de investimento, que é entender esses números, e tem as famílias, aquelas que vão nos mercados e presenciam não uma alta de 5%, de 10%, mas às vezes um aumento de 25%, alguns itens da cesta básica brasileira. Então, eu sempre gosto de fazer essa distinção entre o que o mundo acadêmico fala e o mundo da verdade, das famílias que estão por esse nosso Brasil de mais de 200 milhões de pessoas. Por que eu falo sobre isso? Porque quando a gente observa essa questão da taxa de juros, ela tem um componente importante para a nossa história. O Plano Real tem 30 anos, e nesses 30 anos nós conseguimos trazer financiamento, acesso ao crédito, financiamento imobiliário, uma capacidade de ter um controle dos preços, mas que antes disso nós tínhamos uma coisa chamada hiperinflação. E qual é o preço que o Brasil precisa pagar para conseguir combater a inflação? Uma taxa de juros elevada, que o Banco Central fez um trabalho de ficar perseguindo, em uma dessas perseguições dentro do Plano Real, que é deixar a inflação caminhar para o centro da meta dentro do mundo economista. Então, existe uma meta que a gente tem que perseguir ela e que o Banco Central fez um trabalho importante nesse sentido, que nos cobrou aqui o endividamento das famílias, as empresas talvez não fazendo seus investimentos, um pouco mais de controle no orçamento, para a gente reduzir a atividade econômica. Mas passado um tempo, o atual presidente do Banco Central, Galípolo, começou a mostrar para o mercado, olha, os indicadores, os números estão nos mostrando que a gente está tendo uma desaceleração da economia e isso vai ser muito importante. E a gente começa a descer as taxas de juros. Eu, Carol, como você perguntou, eu faço parte de 70%, a gente tem que ter uma taxa de juros menor, mas sempre combatendo a inflação, assumindo esse prejuízo de curto prazo para a gente ter um futuro de longo prazo com a moeda estabilizada. Quando a gente olha para os países da América Latina, nós presenciamos que vários países têm diversos problemas inflacionários de uma moeda sem capacidade de consumo. Então, nesse sentido, eu sou muito adepto dessa redução de taxa de juros, mas gradual, respeitando a política que vai nos proteger, que vai proteger a nossa moeda. E lembrando, por que proteger a inflação é tão importante? Porque as famílias com pequeno valor, mais de 30 milhões de pessoas, sofrem uma inflação muito diferente, porque elas ganham R$ 1.612.
e elas não têm essa capacidade de gerar mais receita. Então, proteger a inflação é proteger mais de 30 milhões de brasileiros. Está tudo conectado quando a gente fala de inflação, taxa de juros, quando a gente fala de consumo das famílias, da dificuldade de fechar a conta no mês. Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, conversando com a gente ao vivo aqui no Novo Dia. Gilvan, muito obrigada. Até uma próxima e um ótimo ano para você. É alegria no segundo dia do ano, primeiro dia útil, começar na sua companhia, na nossa audiência. Carol, um ótimo programa para você e vamos juntos em 2026. Seguiremos. Obrigada, Gilvan.